Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez agora para falar sobre a forma em arquitetura. Você já reparou que o espaço construído ou o espaço urbano, o espaço aberto, ele tem forma? E como a gente observa essa forma? Como a gente percebe essa forma? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, a forma é um vocabulário essencial, ele é atemporal na arquitetura. É essa forma que faz a gente identificar, como a gente percebe esse espaço. Resgatando uma aula que a gente teve sobre os fundamentos na arquitetura com a tríade de Vitruvius, eu posso fazer então uma relação entre forma, beleza e estrutura, venustas e firmitas. Quer ver um pouquinho? Aqui eu tenho três formas básicas, o quadrado, o círculo e o triângulo. O que será que afeta a nossa percepção dessa forma? Aqui embaixo nós temos 4 componentes. A luz, como é que a gente está vendo essa forma? Se a gente pega um espaço aberto, no urbano, o tempo está nublado, eu tenho um dia lindo, um céu de brigadeiro azul, raios solares. Como é que reflete esse raio na forma? Como é que faz o contexto de luz e sombras? Tudo isso afeta a minha percepção. E a luz, interferências externas, como é que está esse espaço? Além disso, a distância que a gente está dessa forma. É algo que a gente deve perceber que hoje em dia, em relação à distância, está muito ligada à escala humana. Como é que essas edificações elas estão no contexto urbano em relação à nossa altura, à altura humana? A gente consegue, nas nossas cidades hoje, identificar essa forma? Como? Vamos pegar um exemplo da rua. Eu estou numa rua, eu vou olhar para uma forma. Vamos pegar uma edificação verticalizada, uma edificação de 16 pavimentos. Eu consigo perceber essa forma? Qual é a distância que eu tenho que dar desse elemento arquitetônico para que realmente eu perceba lá em cima numa cobertura? Outra coisa, qual é o campo visual? Atualmente eu tenho um processo de verticalização, uma cidade muito adensada, muitas edificações. Eu consigo identificar aquela forma ou as demais formas elas acabam prejudicando essa minha visão, esse meu entendimento do espaço ou não? Eu tenho uma certa harmonia entre essas edificações, então eu consigo perceber exatamente essa forma. Isso é algo para a gente pensar. Vamos lá para 2 tipos de formas. Eu tenho as formas regulares. São aquelas formas resistentes, consistentes, organizadas. Elas são estáveis, simétricas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Esferas, cilindros, pirâmides, cubos. E mesmo que a gente subtraia algum elemento, a gente consegue conservar uma certa regularidade. Querem ver exemplos arquitetônicos? Primeira, Vila Rotonda, de Andrea Palladio, a gente coloca essa edificação aqui no estilo arquitetônico, no maneirismo. Se a gente olhar para a planta dessa edificação, a gente consegue ver essas formas puras. Então, eu tenho o círculo, eu tenho o quadrado. Por mais que eu subtraia alguns elementos, essas formas regulares, elas estão muito presentes, Se eu traçar eixos nessa planta, eu consigo ter simetria radial, tá? Outro exemplo, regular, pirâmides. Aqui a gente tem as pirâmides de Gizé, essas formas regulares que a gente tem. Os egípcios trouxeram bastante isso pra gente, de formas regulares que a gente usa até hoje na nossa arquitetura. Aqui, a famosa Vila Savoie, do arquiteto Le Corbusier. Que formas a gente tem aqui? Eu consigo ver vários elementos de formas puras, eu consigo ver o quadrado, eu consigo ver o retângulo, e essa forma puras são características dessa arquitetura moderna, no modernismo de Le Corbusier, Essa é uma arquitetura racional, racionalista, formas geométricas puras. Para fechar, formas irregulares. Essas formas elas acabam criando na gente elementos assimétricos, uma certa incoerência, de formas. Essas formas aqui são muito presentes na arquitetura desconstrutivista. Saindo desse modernismo, a gente vai chegar para um pós-moderno, e esse pós-moderno, ele leva a gente para a desconstrução dos elementos arquitetônicos. Lembre-se, a arquitetura desconstrutivista não é aquela assim, vou desconstruir por qualquer forma. Não, se tem um propósito. Mais para frente a gente pode estudar essa arquitetura desconstrutivista. Querem ver exemplos? Guggenheim de Bilbao, do Frank Gehry. Essa forma, que forma eu consigo identificar? São formas irregulares?
são formas assimétricas, mas lembre-se, assimetria, só que aqui eu tenho equilíbrio. Não confundam, só porque a forma é assimétrica, ela não tem equilíbrio. Aqui eu tenho sim um equilíbrio. Outra edificação, que eu tenho o Museu de Denver, Museu de Arte de Denver, do Libeskind. Olha essa forma, irregular, porém uma arquitetura, né? Olha aqui, quando eu falei para vocês de quais elementos que favorecem, que interferem na visão da forma. Olha esse céu, olha essa iluminação, como destaca essa forma nesse espaço, uma forma irregular. Aqui, eu tenho a edificação, outra edificação, né, o Ontário Museu lá no Canadá, também do Libeskind. Aqui é ótimo, né? Aqui eu tenho uma relação de patrimônio histórico. Eu tenho uma edificação antiga do meu lado esquerdo e tenho essa edificação desconstrutivista e uma edificação totalmente contemporânea. Aqui também eu tenho uma mistura de materiais. Eu tenho essa forma aqui mais pura, esse material mais puro, né, no elemento esquerdo, mas também eu tenho essa forma desconstrutivista e aqui eu trabalho bastante com a firmitas, com a forma, o aço, o vidro. É isso, pessoal. Um breve discurso sobre a forma em arquitetura. Espero que vocês tenham gostado. A gente se fala no próximo vídeo.